Estamos no ar, Felipe Vidal. Estamos, Fernanda Azevedo. E olha o sorriso, de ponta a ponta. É isso. Por que você tá tão feliz? Conta pra mim. Olha, porque quando a gente tem artistas incríveis que vêm aqui conversar com a gente e que são multi-artistas, porque se a gente começa a fazer uma lista de tudo que ela já fez e de tudo que ela faz, é impressionante, certo? É isso. E a gente vai conversar então hoje com essa artista maravilhosa. Antes de começar essa entrevista, eu vou pedir pra você curtir esse episódio, compartilhar, fazer seu comentário, ajudar a gente a espalhar a palavra do Drop Genese. É Então isso vamos mesmo. apresentar a nossa convidada. Leona Cavalli! Bem-vinda! Obrigada! Que legal. Tá Leona, com vocês. Prazerzão estar com Prazer. você aqui. eu já tinha falado pra você que eu assisti o Senhora dos Afogados Ah, em cartaz no Teatro Oficina. Eu assisti no Sesc. E aí eu falei pra Fernanda, temos que trazer Leona. E foi uníssono, do tipo, uau, o que essa Que mulher tá uau, fazendo que no uau. teatro. Que bom. Fala um pouco dessa montagem, dessa peça, você de volta à oficina, né? Eu de volta à oficina, depois de muitos anos, eu comecei no Teatro Oficina, estrei no Oficina com a abertura do teatro em 93, fazendo Ofélia na montagem do Hamlet, dirigida pelo Zé. E depois eu fiz algumas peças lá, fiz Mistérios Gozosos, fiz Bacantes, fiz Arthur e fiz Cacilda. E aí saí da companhia, fui fazer outras coisas, e depois de muitos anos, há uns 3 anos atrás, um pouquinho antes do Zé falecer, ele me chamou para fazer Fausto. Mas não era no Oficina. Foi no Foi Sesc. no Sesc. Eu fazia o Mefisto, foi incrível. E aí foi um reencontro. Depois ele morreu e a gente agora está fazendo essa montagem, que é uma montagem dirigida pela Monique Gardenberg, em homenagem ao Zé. Por quê? Primeiro, por ser uma grande peça, já teve outras peças no Oficina, tiveram outras peças depois do falecimento dele, mas é uma grande homenagem, uma peça grande, com muita gente da companhia, e ela quis fazer a pedido do Marcelo, o convite do Marcelo Drummond, que é o grande ator do Oficina e viúvo do Zé, com pessoas que já tinham trabalhado com ele, e já tinham trabalhado no Oficina. Então ela me chamou. E tem várias outras atrizes que já trabalharam com ele, tem a Júlia Gann, a Cristina Butarelli, a Lígia Cortez, a Michelle, a Muriel Matalon, o próprio Marcelo, o Roderick Remos, a Lara Tremonot, enfim, tem um grande elenco, Mariana de Moraes, e a peça tá maravilhosa, assim, as pessoas estão gostando muito. Que bom que vocês gostaram, eles gostaram, viu, gente? Então, O selo falando Drops Genese. pelo nível dos aplausos, assim, então eu acho que tem chegado no coração das pessoas, tanto essa coisa da homenagem ao Zé, que é muito presente, Uhum. né? Mas o texto do Nelson é um texto, o Senhora dos Afogados é praticamente assim o texto do Nelson menos montado. Então isso é muito legal, a gente vê muita gente se surpreendendo. É uma peça que foi escrita em 47 e é assim, muito chocantemente atual. E vocês né? fizeram uma montagem bem fiel a esse texto. Bem fiel. Por incrível que pareça, a gente não tem caco. Eu digo por incrível que pareça, porque no Oficina normalmente tem muita adaptação, enfim. Mas essa peça, ela é assim, o texto do Nelson original. Tem algumas coisas, claro. A direção da Monique inclui muita coisa, músicas, imagens. Tem uma câmera ao vivo que é incrível, mas o texto do Nelson é ali fiel. E o Nelson Rodrigues, eu acho que o Nelson Rodrigues é um clássico brasileiro, certamente, mas ele é um dos maiores autores da dramaturgia mundial. É muito, muito, assim, preciso e poético e profundo ao mesmo tempo. E Sobre- as voltas no texto, Sim, né? soube fazer a leitura da sociedade brasileira, então de um jeito que não fica antigo, desatualizado, né? Exatamente, é de 47, mas você não sente isso, né? É uma peça provocante, ela provoca, mas é incrível porque é uma peça que fala de uma tragédia familiar, que fala de desejo, de morte, de paixão, de traição, daqueles lugares assim bem profundos e meio alucinantes do Nelson, mas ela não tem um palavrão, ela não tem uma cena de violência explícita, então isso é muito legal e ao mesmo tempo é difícil. A força da Porque se palavra. exatamente, se você for pensar numa obra qualquer, cinema, teatro, televisão,
que toque nesses assuntos, mas que não tenha alguma coisa assim de violência explícita ou de sexo explícito ou de enfim, uma linguagem que toque é muito difícil de fazer. E ele consegue fazer isso de uma forma que toca, mas com poesia. Sabe o que eu acho bonito na sua personagem? É a humanização. E eu acho que isso também é parte da sua construção. É uma mulher que, também o texto do Nelson é muito palpável. E parece que a gente vai encaminhando o texto e vai conseguindo sentir cada uma das dores e as formas como os mecanismos estão sendo criados para ir aprisionando e como ela também tem essa força dentro dela. E aí eu já queria juntar isso te perguntando, você tem personagens muito marcantes em toda a sua trajetória. Então, como é pra você, primeiro, fazer a leitura dessas personagens e depois construí-las? Eu acho que a personagem boa é a personagem que tem muitas faces, que tem contradições, sabe? É uma personagem rica quando é assim. Porque ninguém é uma coisa só, né? Aquela frase, né, do Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então, a gente tem muitas nuances, todos nós, muitas coisas, muitas camadas, muitas visões internas diferentes do mundo. E é legal quando a gente consegue colocar essa humanidade na personagem, né? Então, eu não sei, eu acho que tem circunstâncias. Eu acho que eu agradeço, porque não sei se eu posso chamar de sorte, mas se for sorte, eu acho que tem sido, assim, bom. Claro que não é só isso, mas eu tive e tenho tido, acho que, grandes encontros, sabe? Com diretores, diretoras, com autores, e tenho conseguido fazer personagens muito marcantes. Então, bom, a Ofélia, que foi a minha estreia no Oficina, com a direção do Zé, tantas outras, a Geni do Nelson, a Blanche de Bois, Medea, Frida Kahlo, falando das do teatro, né? Mas eu não sei exatamente por quê, mas eu sei que eu agradeço, porque acho que é por isso que eu sou atriz, para poder interpretar muitas além de mim mesma. Eu sempre quis isso na vida. Acho que eu lembro eu criança, assim, de desejar isso, viver outras além de mim. E a atuação me proporciona isso. E esse impulso, aproveitando que você está falando da sua infância, veio desde muito cedo, né? Veio desde muito cedo. E muito inexplicavelmente porque você não morava num ambiente artístico, teatral, não tinha teatro na sua cidade. Eu nasci numa cidade, Rosário do Sul, bem pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, que não tinha e não tem teatro até hoje. Até hoje. Tem um grupo de teatro amador lá, mas não tem um teatro Inspirados onde em você, talvez? Não sei, quem sabe, né? Nossa, seria... Né? Eu acredito ser uma honra, mas acho que inspirados também na necessidade, que foi essa necessidade que me impulsionou, necessidade de ter arte, porque eu acho que a arte não é um luxo, não, a arte é uma necessidade humana, todo ser humano é artista, toda criança tem as suas histórias, conta as suas histórias, pinta, dança, canta, enfim, se vai se tornar um artista profissional ou não é outra história, mas o ser humano tem essa necessidade dentro dele, e eu tinha isso muito fortemente em mim. Eu acredito que se eu não fosse atriz, eu seria profundamente infeliz. Então, eu realmente nasci numa cidade que não tinha nenhuma referência, mas eu sentia essa necessidade. Como é que você extrapolava essa necessidade aos 6, 7 Eu anos? comecei a fazer teatro com 6 anos. Tá. Então, ali eu me encontrei. Na escola? Teatro na escola. Ali eu me encontrei. E depois eu fui fazer vestibular e tinha que decidir. E eu não via nenhuma possibilidade que não fosse nessa linha. Só que não tem nem teatro, muito menos faculdade de teatro, né? Então, aí eu fui para Porto Alegre e depois vim para São Paulo. Mas tem uma questão que você foi pra fora do país e rolou até uma chantagem, não? Pra você poder fazer a Uma faculdade. Eu, na época, não percebi que era chantagem. Hoje eu vejo que foi chantagem forte. Eu fui para Londres
com 15 anos, e aí vi uma peça lá, fiquei louca, alucinada. Falei, não, é isso que eu tenho que fazer. E agora? Porque eu tinha que fazer vestibular. Aí eu liguei pro meu pai e falei, eu não volto mais pro Brasil, eu vou ficar aqui, porque ele não queria deixar eu sair de Rosário do Sul e ir para Porto Alegre sozinha, né? E aí eu falei, não volto mais. Aí eu fui procurar emprego, fiquei uma semana lá, ninguém me dava a mínima, porque eu chegava lá, enfim, querendo fazer ser garçonete ou outras coisas assim, não sei, não consegui. Aí liguei para o meu pai chorando, desesperada, falei, acabou o dinheiro, né? Não volto mais, só volto se for para ser atriz. Aí foi? ele então falou, tá bom, então vem. E aí ele deixou eu ir, porque, claro, eu tinha 15 anos, 16, então ele que me sustentava, né? Então aí ele deixou eu ir, fui para Porto Alegre, e assim eu consegui. Mas não foi que consciente, foi inconsciente. Hoje eu vejo que foi realmente uma chantagem, né? Foi uma forma de você conseguir chegar. Você falou aqui já que dessa importância da arte, né, de não ser um luxo, de estar presente em nós, e falou de uma questão que é quando você consegue falar no coração. Então, que isso é o que traz a emoção nessa conexão com o público. Com a sua carreira, passando pelo teatro, cinema, TV, quando você vê que essa conexão se estabeleceu e quando você olha no olho das pessoas e percebe que elas estão de coração envolvidas naquilo, qual que é a sua sensação? É uma sensação de união, porque é como se houvesse uma irmandade, assim, natural, sabe? Uma conexão natural. Eu sinto isso bastante no teatro, porque o teatro é ao vivo. E na televisão, quando as pessoas retornam para a gente, né? Quando há o retorno do público, é maravilhoso. É como se houvesse uma completude. Fala assim, é para isso que eu faço. É para isso, é para tocar. Porque, de repente, isso sempre me fascinou. Como nós somos parecidos. Por que eu posso fazer, por exemplo, eu já fiz uma tragédia grega, Medeia, Bacantes, que peças foram escritas 500 anos, 600 anos antes de Cristo, e na Grécia. E, de repente, eu faço isso aqui no Brasil e toca a você. Como isso? Né? Essa peça do Nelson, que foi escrita nos anos 40 e toca. Então, a arte tem essa magia, essa possibilidade de você contar histórias que são humanas, escritas por seres humanos, interpretadas por humanos, para humanos se verem e se identificarem, ou se rejeitarem, ou se gostarem ou odiarem. O importante é se repensar, né? E acho que há uma comunhão. E é interessante porque a gente está nesse momento que há um esvaziamento, né, das relações, uma coisa alucinante da rapidez, da necessidade de tudo ser imediato, respostas imediatas, né? Agora, o ChatGPT, você pergunta uma coisa já sai. Então, parece uma inquietação da profundidade, do tempo de encontro, e a gente vive isso, essa possibilidade, quando você se interessa por uma história, né? De repente você esquece por um momento e você entra naquela história das personagens, seja no teatro, seja na televisão, seja no cinema, mas a ficção, ela ainda te dá essa oportunidade. E os documentários também, quando você se envolve. Eu acho que esse envolvimento é a magia, e é para isso que eu faço. É isso que preenche, né? É. Agora, no teatro, o contato, esse retorno é meio que imediato, né? A temperatura da plateia, os abraços depois do espetáculo. Agora, na televisão e no cinema, como é que você recebe essa devolutiva? É nas ruas? Enfim, Ou até na rede social. Ou na rede Você sabe social. que eu tive uma experiência assim, que me marcou. A primeira vez que eu fiz cinema foi no filme da Tata Amaral, Um Céu de Estrelas. E eu nunca tinha feito nada. Ela me viu no teatro e me chamou para fazer uma personagem dificílima, que era a Dalva. E quando começou a rodar, eu nunca tinha feito nada. Eu não fiz nem teste, nem curta nesse momento. E então eu não fazia para a câmera, eu fazia para o câmera. Nesse caso aqui a gente não tem câmera, a câmera está no tripé, mas tem o câmera, né? E então, quer dizer, essa temperatura eu sentia pelas pessoas que estavam no set. Tá. Se elas estavam envolvidas. Se elas estavam envolvidas, se tinha um brilho, se tinha... Isso ainda se mantém, mas quando eu comecei a
a gostar e a mergulhar no mistério que é a câmera, isso também é fascinante, porque eu não sei quem está me vendo, eu não sei quem é você, mas eu consigo me relacionar com você que vai me ver, né? Então isso é muito fascinante, porque são milhares e milhares de pessoas que representam aquele olho da câmera. Então, por um lado, esse retorno vem quando as pessoas me falam, estou gostando, não estou gostando, pela internet, enfim, mas há também esse lugar da entrega na história, quando você vê que as pessoas do set estão envolvidas, que o outro ator está ligado, quer dizer, é uma coisa meio misteriosa ainda, Uhum. a interpretação na câmera, no sentido de que você tem que confiar no desconhecido, e você tem que, de certa forma, contracenar com o desconhecido, porque a gente nunca sabe. E aí precisa, talvez, de uma fé cênica um pouquinho mais entregue para você lidar com a questão técnica, com a luz com edição, com a luz que muda, com um momento de pausa para mudar ali alguma coisa de cenário, enfim, e você tem que manter aquela Manda entrega o ali tom, né? presente. Então, de toda forma, é sempre uma relação humana. Gera uma ansiedade? Porque, por exemplo, se você grava um filme só um bom tempo depois, edição, né, que sai esse filme. A novela, você vai gravando capítulos e depois eles vão sendo exibidos. Você tem isso também, de assim, além da ansiedade com o personagem, talvez essa suspensão de fazê-lo, também tem essa ansiedade com como será que vai chegar? Na televisão não dá muito tempo. Por quê? Você grava e muitas vezes é no dia seguinte, às vezes 3 dias depois, mas é logo e que vai ao ar. E novela, né? E você tem muitos capítulos, então de repente tem uma cena aqui, outra cena ali, não dá muito tempo dessa ansiedade acontecer, porque é tudo muito rápido. De repente você tem dias que você grava 20 cenas, né, até mais. Você está muito envolvida no processo, São né? muitas cenas e você grava uma cena de hoje e uma cena que a personagem tá dali a, sei lá, dias depois, e quando você vai assistir, é quase junto com o público. Então isso que eu acho que é o desafio, mas é o fascínio de você fazer uma obra aberta, você ir vivendo junto com o público. Então são meses uma novela e aí você vai se descobrindo ali. Agora no cinema é diferente. No cinema tem esse tempo. Então quando você vai ver um filme, muitas vezes é até anos depois, ou no mínimo muitos meses depois. Aí dá uma, né, você fala, meu Deus, como é que ficou? Até porque a gente não tem o domínio de saber como ficou o resultado. A A edição. câmera você não sabe exatamente, eu não sei exatamente o que vocês estão vendo agora. Eu vou ver depois. Na novela até você teria, por exemplo, um tempinho para corrigir uma coisinha que te incomodou. Não, às vezes você Assim, pode refazer, mas ali se No- se a direção também achar que a cena Tá. tem que ser refeita, Hum. mas mesmo que você refaça, também não pode ser muitas vezes, né? Você Entendi. pode refazer algumas vezes, mas O cinema é aquela surpresa, né? o cinema é aquela surpresa. Até dá também, Aham. eventualmente tem alguns filmes que dá para você ir lá ver, conversar com a direção e refazer, mas tem que entregar, né? Agora eu li que tem 2 filmes para sair, já que a gente está falando de Isso. cinema. Você pode falar um pouquinho deles ou ainda é Não, É. eu posso falar. Tem 2 filmes, tem um que é o filme do Aaron Torres, que ele chama Nunca Te Prometi um Mar de Rosas. É um filme lindo, Que eu nome amei. bonito. Bonito, Né? Eu faço a mãe de uma autista e é um filme muito bonito, e a gente rodou a primeira parte do filme e ainda tem que rodar a segunda parte, que deve ser agora ainda esse ano. Então é um filme para o ano que vem. E o outro é o Medley, que é um filme da Ana Luísa Furtado, que é uma diretora gaúcha. Eu sou gaúcha e para mim é uma alegria, porque eu nunca tinha trabalhado com um diretor gaúcho. Então a gente fez o filme no Rio, mas é um encontro também, porque eu faço uma prefeita de uma cidade. É um personagem meio cômico. A situação é uma menina que é uma
campeã de modo de natação, medley, e passa por um drama, uma tragédia na vida numa cidade do interior. E, de certa forma, é uma homenagem também ao meu pai, porque ele foi prefeito 2 vezes, então é um filme que eu tenho bastante carinho por ele, em breve deve estar aí nos Já, já nos cinemas cinemas. da Netflix, para vocês curtirem. Essa cidade que você nasceu e cresceu, ela fica na fronteira com o Uruguai, é Fica, isso? Rosário do Sul. A gente entrevistou aqui o biógrafo do Ney Do Ney, Matogrosso. verdade. E ele falou, né, que o Ney é essa pessoa da fronteira, né? E que o Ney é essa pessoa que ele nasceu entre Bolívia, né, Brasil, Paraguai ali, né? E essa pessoa que também não tem uma fronteira artística. Então ele E a transborda sexualidade de tudo. dele também não tem fronteira. Então, o que você trouxe dessa borda, né? Desse finzinho do Brasil, né? Para a Leona? Interessante, porque isso realmente tem algo assim que é característico, talvez uma coragem, porque essa coisa de você viver na fronteira tem 2 coisas, né? Uma é de ter uma relação assim do limite da terra, de você gostar de ser brasileiro. Eu sou uma pessoa que eu amo o Brasil, eu amo ser brasileira, né? Então, porque eu nasci numa cidade que é já perto do Uruguai, Rosário do Sul. Então, esse lugar de você querer ser Brasil, valorizar a sua língua, valorizar a sua terra, sabe, a sua cultura. E, por outro lado, de sair para o mundo. Também né, de ser estrangeiro em qualquer lugar, porque você sai, né, você tem um lugar assim de liberdade. Tem o ser da fronteira, mas também o sem fronteiras, né? Eles coexistem. O sem, exatamente, de você querer assim o mundo. E, ao mesmo tempo, para você sair para o mundo, você tem que lembrar da sua raiz. Aí, você tendo raiz, você vai para qualquer lugar do mundo. E você também está entre 2 cidades, suponho eu, Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades de múltiplos, né? Exato. Pessoas que vêm de vários lugares. Então, acaba que isso também vai construindo a gente entre de onde vim, onde estou e todas as pessoas que também me afetam, né? E é curioso, porque eu moro entre São Paulo e Rio, e toda vez que eu chego em São Paulo, eu falo, ai, que bom, cheguei em São Paulo. Aí eu chego no Rio e falo, nossa, que bom, cheguei no Rio. Cheguei no Rio. Eu Que acho que se delícia. complementam. Você está sempre feliz voltando. Talvez porque eu seja de outro lugar, né? Mas eu sempre amei viajar. Sempre amei viajar. Essa liberdade, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Que a gente estava falando ali de novela e você já contracenou e ainda contracena com, assim, grandes artistas como você, que tem grandes trajetórias. E aí eu queria te perguntar se tem alguma cena, assim, que você fez e que você presenciou e você ficou, nossa, que grande oportunidade. Que eu fiz com alguém, Exato. é isso? Acho que o que o Felipe está querendo perguntar é, você assistiu alguma cena? Não, de estar fazendo de estar mesmo, fazendo a cena. sabe, porque a gente tem esses estalos, né, de tipo, quero muito fazer algo, estou fazendo algo e que bonito que eu tô vivendo isso agora. Eu contracenei com a Marília Pêra, né? Sim, eu fui dirigida pela Bibi Ferreira, pelo Paulo Altran. Então, nesses momentos, por exemplo, ser dirigida pelo Paulo, ser dirigida pela Bibi, foram coisas assim que muito marcantes. E eu tive uma coisa que a último espetáculo da Marília Pêra, sendo dirigida pela Bibi Ferreira, antes da Marília morrer, eu fui registrar, eu gravei o making of, porque eu ia fazer um documentário sobre a Marília e depois a família achou melhor não fazer. Mas eu registrei, então, os últimos ensaios da Bibi Ferreira dirigindo a Marília Pêra na casa da Bibi. Isso foi uma coisa assim que para mim valeu como se fosse anos e anos de estudo, essa experiência de estar ali com elas, né? Das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. E aí é só observar e absorver, né? Não tem muito... E aquela paixão, acho que sobretudo você viver a Cacilda Becker, que foi uma outra grande atriz que eu fiz na peça do Zé Celso. Tem uma história dela com a Tônia Carreiro, que ela dizia, 2 atrizes maravilhosas que foram apaixonadas pelo mesmo homem, mesmo diretor. E elas brigaram por um tempo, depois se reconciliaram. E uma disse para a outra, amamos o mesmo amor.
Então isso de você estar junto com quem ama o mesmo amor, de respirar junto à arte, acaba criando uma sintonia que é muito criativa, muito fértil, que gera coisas, né. Tem vezes que basta de você estar junto, respirar o mesmo ar e sentir a mesma vibração, que isso te traz uma criatividade outra. E é muito forte isso nesses encontros, né. E você dirige também. Também dirigi a Suzana Vieira Dirigiu agora. Suzana Vieira. Eu Suzana. entrevistei né? Suzana Ah, e ela que falou legal. dessa relação de vocês. Que legal. Ela falou que foi super intenso e que ela ficava, meu Deus, você dirigida. Não, mas eu vou obedecer, eu vou fazer. Ela contou. E ela se deixava dirigir. Suzana Vieira, bom, incrível, maravilhosa Suzana. Suzana é um evento, um acontecimento, né? E incrível porque a gente já tinha feito novelas juntas e eu ia fazer um documentário sobre ela, que acabou sendo adiado, mas ela me chamou para dirigir esse monólogo, Lady, que está em cartaz, agora vai para Portugal, fazer uma temporada em Portugal, depois vai para o Rio, e é Suzana Vieira falando dela, das histórias dela, e ao mesmo tempo ensaiando a Lady Macbeth, do Shakespeare. Então tem a Lady, Suzana como Lady Shakespeare, e aí quebra e tem ela, Suzana, e dá comédia ao drama em segundos, o que eu acho extraordinário. A Suzana tem uma rapidez para mudar essa frequência de comédia, drama, que traz uma coisa muito legal, muito louca, muito ousada, interessante. Eu fiquei muito feliz que o público tem gostado muito. Você também experimenta nisso, né? De transitar bastante entre a comédia e o drama. Eu acho que é o melhor, né? Porque essa coisa que todo mundo é muito múltiplo. A gente tem isso, tem comédia e drama todo tempo, né? Tragicomédia, como dizia o Zé. E acho que, claro, os melhores papéis são esses que, se são dramáticos, tem uma nuance de comédia. E se são cômicos, tem um fundo de drama. Que eu acho que são os mais humanos, né? Gente, olha, a gente poder... não posso nem delícia. dizer. A gente podia ficar aqui tanto tempo. toda. Leona, te agradecer por ter vindo. Que bonito ter você aqui. Mais sucesso, mais arte, mais obras, mais tudo. Obrigada mesmo gente. pela presença. Apresentação e pauta, Fernanda Azevedo e eu. Fê, muito bom sempre estar obrigada. contigo. Na edição de imagens, direção, videomaker, que é a nossa Gisele Sartini. No áudio, João Pedro Lefreve. Muito obrigado. Muito obrigada. Leona, muito obrigado. Gosta de Drop Janice? Gosta de Rita Lee? Então, vamos terminar com um Drops. Com Drop Janice, no escurinho do cinema. Aqui, ó. Tem o Leone aqui. Vamos no Leone, então. Já uma homenagem. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Até.